Nós estamos na sequência da série sobre Jonas e estamos no capítulo 2. O pastor Tiago fez a exposição da introdução do livro domingo passado e nós caminhamos então acompanhando Jonas na sua saga fugidia. O versículo 17 do capítulo 1 dá a dica para a entrada do segundo capítulo. E termina o capítulo 1 com o versículo 17 dizendo: Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. Esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Oremos. Pai amado, nós queremos buscar a Ti nesta hora, ao abrirmos Tua palavra. Ela é santa, nós somos pecadores. Tua palavra fale ao nosso coração, ajuda-nos a ver coisas que nós normalmente não vemos. Por revelação do Teu Espírito, por orientação e guia do Senhor a toda a verdade que nós encontramos nela. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender a Tua vontade e a cumpri-la. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Em fevereiro deste ano, se você se lembrar, não está longe, fevereiro de 2025, um jovem chileno, o nome dele era Adrian Simancas, com 24 anos, lá no sul do Chile, passeava de caiaque com seu pai. E no caiaque do pai havia uma câmera fixa que filmou uma cena impressionante que rodou o mundo. Era a cena daquela baleia jubarte abrindo uma boca enorme, engolindo aquele caiaque com aquele rapaz, Adrian, junto, mergulhou e já soltou e cuspiu o Adrian imediatamente. Não passou muito tempo na boca do peixe. Não chegou a ser engolido, logicamente, ficou na boca e ele cuspiu logo o Adrian. E esse episódio trouxe, eu me lembro, à tona novamente a questão do profeta Jonas. No mundo todo se comentou e se comentava se é verdade que uma baleia pode engolir um homem. Bem, o ponto principal da discussão sobre o peixe, uma baleia engolir um homem, está na questão, primeiro que como sobreviver 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe. A gente sabe que no estômago tem ácido altamente corrosivo. A nossa comida ela faz a digestão em 2, 3 horas. Agora, além disso, como é que uma baleia, dentre os 10 tipos de baleia que nós temos, 11 na verdade, a maioria delas, com exceção da cachalote, todas têm uma garganta com uma abertura de 38 centímetros no máximo. Que não dá para passar uma pessoa por ali. A exceção da cachalote é que ela pode engolir até 10 homens. É uma outra estrutura daquele grande peixe. Bem, Jonas não é um personagem fictício. Ele é um profeta mencionado nas Escrituras. Lá em 2 Reis, no capítulo 14, 25, faz menção de Jonas. Mas nós sabemos que a maior parte do que sabemos sobre Jonas está escrito no livro que tem o seu nome. E uma das ênfases, uma das grandes ênfases do livro de Jonas é mostrar o poder de Deus, o Senhor, sobre todas as coisas criadas, sobre o céu, terra, mar, sobre os homens, sobre os reinos dos homens também. Então, nós vemos no capítulo 17 que
fala então sobre Jonas sendo lançado e tragado por um peixe. Aqui não fala baleia. A associação com baleia é mais por causa do tamanho do peixe, etc. Mas é possível que esse grande peixe, talvez, nem fosse uma das criaturas marinhas já existentes. Pode ser que fosse alguma das criaturas que Deus havia já criado, ou que ele preparou especialmente também. Qual é a dificuldade para que o Senhor criasse ali um peixe especial para aquele momento? Mas, de qualquer forma, isso exigiu um milagre. O milagre da não digestão de Jonas naquele compartimento que ele ficou. Não houve corrosão de nenhum ácido estomacal. E ali ele sobreviveu por 3 dias e 3 noites. Nós vamos ao texto, a oração de Jonas. Aqui o capítulo 2 foca na oração de Jonas no ventre do peixe. De 1 a 3. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. O primeiro verso dá a impressão que a oração foi toda feita lá no ventre do peixe, porque fala aqui, do ventre do peixe orou ao Senhor. Mas você vendo a sequência da oração mostra o profeta orando desde o momento em que ele cai no mar. Ele passa a orar. Aparecem as palavras angústia, ventre do abismo, clamei, gritei. Aquele mesmo homem que há pouco tempo antes estava escondido no porão do navio sem querer orar, é o mesmo que agora clama e grita por socorro de Deus. O profeta desobediente sente que está afundando no oceano. Ele cai ali, é jogado ali, prende a sua respiração e começa a descer para a profundeza. Ele sente que as ondas e as vagas passam por cima dele, talvez o empurrem ainda mais para baixo. Então a angústia, ao sentir as algas enrolando no seu pescoço e na sua cabeça, a angústia toma conta do seu coração. E ele grita para Deus. Ele diz: Me lançaste no profundo, no coração dos mares. Jonas faz a sua oração no lugar mais improvável que ele poderia imaginar. O lugar improvável, no fundo do oceano. Mas numa situação muito provável, quando não lhe restam mais esperanças. Naquele total abandono com que ele se sentia e sentia a incapacidade de reagir ou fazer qualquer coisa para se salvar. A sua alma clama e grita, mesmo que silenciosamente. Não dá, você sabe que você não consegue gritar dentro da água. E mesmo que você grite bastante ali, se você já tentou fazer isso, eu já tentei, para ver como é que a voz não vai longe, não. Ele grita e clama, quase que silenciosamente. Mas a sua oração encontra eco na resposta imediata de Deus. O profeta Fujão chega ao ponto em que deveria chegar para só dali começar o seu caminho de volta, o seu retorno à vontade de cumprir a vontade de Deus. Então esse primeiro 3 versículos mostra a oração, o arrependimento que bate no seu coração nesse momento de angústia em que ele clama. Essa é a primeira parte da oração. A segunda,
Jonas reconhece que está diante de Deus, distante de Deus. Ele reconhece que está longe de Deus. Olha, versículos 4 até o 6, a parte A do 6. Aqui diz o seguinte: Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Até aí, essa primeira parte do 6a. Lançado estou diante dos teus olhos. Ele reconhece que está lançado, distante da presença de Deus. Primeiro ele foge, não atende à ordem de Deus. É lançado ao mar. E finalmente aqui ele cai em si e sente que Deus o lançou da sua presença. E ele se vê à beira da morte, com os ferrolhos do portão da morte se fechando em suas costas ou sobre ele. No versículo 2, quando ele diz que clamou do ventre do abismo, em hebraico a palavra que ele usa é Sheol, do ventre do Sheol, comparando aí com o ventre da baleia, ou do ventre do grande peixe, ou da criatura marinha que Deus preparou, do ventre do Sheol, que era usada essa palavra para dizer, se referir ao mundo dos mortos. Daí algumas pessoas aí, se você procurar pela internet, você acha algumas teorias de que Jonas morreu ali no ventre do peixe, mas que Deus o ressuscitou depois, para fazer analogia com a ressurreição de Cristo. Mas Cristo não precisa aqui que ele ressuscite para fazer analogia. Talvez pelo menos a grande parte dos intérpretes da Bíblia acreditam, é que ele chegou a quase morrer, sim. Chegou à beira da morte. E o Sheol ali representa então essa situação última em que seu último fôlego de vida está presente nele, quando os ferrolhos se fecham sobre ele. Eu clamei a Jeová. Literalmente o que ele está dizendo aqui nesse clamor. Clamei a Jeová, isso é o que está escrito no hebraico, por causa da minha aflição, desde o ventre do Sheol. Agora Jonas faz uma pergunta a Deus. Ele pergunta: porventura tornarei a ver o teu santo templo? Tanta coisa que ele podia perguntar para Deus, mas essa fala de Jonas, fala de Jonas indica algo muito importante na vida desse profeta. A questão é que Jonas sente falta da comunhão com Deus. O lugar dele não é o lugar da desobediência. Ele é um profeta que já deu muitas profecias ali no meio do povo de Israel. O povo conhecia, sabia quem era Jonas. Ele não era um profeta de fugir das responsabilidades dele. E ele sente saudade da presença de Deus. Você já sentiu saudade da presença de Deus quando está longe dele? Se você passa por essas circunstâncias, mas sente saudade, saudade da igreja, saudade dos irmãos estarem juntos, saudade dos cânticos, saudade da pregação da palavra, saudade da comunhão dos irmãos, da fraternidade que há entre nós. Aquele que é verdadeiramente crente e salvo, ele não consegue ficar longe desta grande bênção que é a igreja, muito menos distante da presença de Deus. Jonas era conhecedor dos Salmos, tanto que na oração dele, ele menciona aqui vários salmos. O 107 que nós lemos é apenas um deles, mas tem aqui uma coleção de 6, 7 salmos diferentes que falam estas coisas, o teor dessa oração de Jonas. Isso quer dizer que ele vivia cantando o saltério também. Ele conhecia
salmódia, ele sabia, conhecia as escrituras, aquilo que ele louvava ao Senhor com os cânticos, recitava os salmos. E essa parte é muito importante, irmãos, quando você passa por angústia, quando você passa por dificuldades, ter a palavra de Deus habitando no seu coração lhe traz muito alento. Quando você pode recorrer a ela e pode expressar e tomar palavras que representam aquilo que outros já viveram também em situações semelhantes de angústia, e você pode expressar a Deus em uma linguagem mais rica. Terceira parte que vemos aqui nesta oração está do versículo 6b até o 8. Aqui nós vemos a resposta de Deus à oração de Jonas. E a resposta dele é com misericórdia. 6b diz: Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Talvez esse fosse o momento em que o grande peixe o engole, antes do seu último suspiro, ele cai naquele lugar viscoso, estranho, mas consegue ali respirar e tomar algum alento. Como que se da sepultura ele fosse elevado e voltasse e continuasse a viver. Esta foi a misericórdia de Deus que transformou a disciplina num livramento. Deus é maravilhoso, irmãos. Mesmo no meio da disciplina, ele provê livramento para os seus filhos. Aquele peixe que poderia ser um castigo, não, ali se tornou a salvação de Jonas. Versículos 7 e 8 dizem: Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração no seu santo templo. Agora no versículo 8, Jonas menciona a idolatria dos povos pagãos. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Talvez ele estivesse pensando nos marinheiros que há pouco tempo havia clamado aos seus deuses vãos, em contraste com o Deus verdadeiro e criador dos céus e da terra, que eles passaram inclusive a conhecer e ofereceram sacrifícios, mesmo e apesar do mau testemunho de Jonas. Isso que é interessante. A vida de Jonas pregou a eles também, mesmo naquele momento de desobediência. Foi um testemunho para aqueles marinheiros para saber o que não fazer. O que não fazer. Não desobedecer esse Deus, porque ele é o Deus que fez os céus e a terra. E cai um grande temor no coração daqueles marinheiros. Ou talvez ele estivesse pensando nos ninivitas para quem Deus havia enviado a ele, que disse: dispõe-te e vai para Nínive. Aqueles eram homens maus. Ele havia se recusado a ir para Nínive. Porém, é mais possível que Jonas estava escrevendo aqui para abster-se dos ídolos, para a própria nação de Israel, porque a nação de Israel também era de flertar muito com os ídolos os deuses dos pagãos em volta deles. Quantas vezes eles adotavam a mesma postura, até mesmo de adorar a Baal e outros deuses de povos pagãos. Jonas faz um registro para o povo de Israel, condenando os que põem a fé em deuses sem valor e que abandonam a lealdade à aliança do Senhor. Quarta parte, Jonas reconhece no versículo 9 que a salvação pertence ao Senhor.
A salvação não vem de homem, a salvação não vem dos méritos, nem da parte humana, mas de Deus. Pela sua graça, Deus salva quem quer, onde Ele quer, quando Ele quer e como Ele quer. Para nós entendermos a resistência de Jonas, porque ele recalcitrou tanto para ir pregar em Nínive, precisamos lembrar quem eram os ninivitas. Os ninivitas eram assírios e Nínive era a capital do império que dominou grande parte da Mesopotâmia daquele tempo. Portanto, Nínive era um inimigo de Israel. E representava uma constante ameaça para o povo de Israel. Se você se lembra, um dos reis assírios era Senaqueribe. Esse nome aí você está acostumado. Sabe mal que ele fez a Israel? Como ele ameaçou, atacou Judá, cercou Jerusalém. E só não foi bem sucedido porque Deus providenciou livramento em Israel. Mas agora no ventre do peixe, Jonas tem que esquecer todas essas coisas e reconhecer que a salvação pertence ao Senhor. E ele fez votos ali, lá no ventre do peixe. Não sabemos que voto fez, ele não fala qual é. Mas ele faz uma oração de gratidão, ele agradece, ele menciona, com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, e o que votei, pagarei. Não sabemos se é o voto aí, aquele Vasco que se livrasse dali, ele voltaria e se disporia para ir aonde ele disse que não queria ir. Após essa oração, Deus fala com o peixe. Deus fala com o peixe. Todas essas, até os animais, estão sujeitos a ouvir a voz de Deus. Os ninivitas estavam sujeitos a ouvir a voz de Deus. Os marinheiros acabaram ouvindo a voz de Deus. O único que não estava era o crente Jonas. Mas aqui ele passa a ficar. E aquele peixe vomita, literalmente vomita Jonas. Não cuspiu, não. Só vomita quando a carne é indigesta, não é? Quando a comida é ruim. Aí dizem, né, que Jonas era uma comida tão ruim que nem o peixe quis ficar com ele lá dentro. Botou para fora. Mas aquele peixe submarino não levou ele perto de Nínive, não. Deixou de volta lá em Jope, o ponto de partida. Deixou no mesmo lugar, praticamente, onde ele tomou o navio. E ele teve que andar mais 800 quilômetros, ou caminhar, não sei de como ele chegou, mas muito longe. Daria tempo para ele desistir de novo, mas depois dessa experiência, certamente que ele não ia fazer a imbecilidade de não cumprir aquilo que ele havia se disposto a fazer. E foi, desta vez, para Nínive. Quinta e última parte. Já não estamos agora em Jonas. Essa última parte desta oração, eu queria levá-los a Mateus 12, de 39 a 40. Porque nos mostra que Jonas é um tipo de Cristo. Mateus 12, 39 a 40, são palavras de Jesus. E Jesus mesmo disse, quando os fariseus pediram um sinal para Cristo, né, se tu és, dá-nos um sinal para que nós creiamos. E Jesus, porém, respondeu, uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra.
Sem dúvida que o testemunho de Jesus sobre Jonas é o maior testemunho de veracidade do livro e da história de Jonas. Deus queria ensinar a nós sobre a morte e a ressurreição de Cristo através da vida de Jonas. Todo episódio de Jonas é um sinal que aponta para a morte e para a ressurreição de Cristo. Através de Jonas, Cristo estende o seu amor para uma nação pagã, idólatra, com homens cruéis e sanguinários, que se arrependem com a pregação de Jonas. Jonas ficou 3 dias e 3 noites no peixe. Cristo ficou 3 dias e 3 noites no sepulcro. Jonas foi lançado ao mar. Cristo foi entregue à morte. Jonas saiu vivo. Cristo ressuscitou para nos dar vida eterna. Jonas esteve no coração do oceano por causa da sua desobediência. Jesus esteve no coração da terra por causa da sua obediência para nos salvar. Esta é a grande diferença e o grande contraste entre Cristo e Jonas. Jonas, um desobediente. Cristo foi obediente até a morte e morte de cruz. Dividi em 5 partes e agora termino com 5 aplicações, uma para cada parte. Primeira aplicação: arrependa-se hoje. Assim como Jonas, nós podemos estar em situação de desobediência quanto à vontade de Deus em nossa vida. Todos nós temos a tendência de andarmos por nossos próprios caminhos, fazermos nossa própria vontade. Constantemente damos escapadelas, fugimos e distanciamos da presença do Senhor. É assim que você está ou que tem vivido. Hoje é tempo de arrepender-se. Não precisa esperar ser engolido por um grande peixe. Não adie, mas retorne ao caminho do Senhor. Não espere chegar ao fundo para clamar. Não espere descer até a profundeza para gritar e clamar por Senhor. Segunda aplicação: se você está distante, clame ao Senhor também. Deus trata com cada um de nós. Não foi só com Jonas. Muitos servos do passado oraram em lugares improváveis, por motivos prováveis. O que eu quero dizer? Lugar improvável é um lugar um pouco estranho, que Deus coloca numa situação. Por motivo provável, eu quero dizer coisas que podem acontecer com você, comigo, com eles também. Que aconteceu com Jonas pode perfeitamente se aplicar e acontecer com qualquer um de nós. E estar em desobediência é uma ordem clara de Deus. Elias orou dentro da caverna. Moisés orou diante do mar vermelho. Daniel orou na cova dos leões. Essa é uma oração bem improvável, né? Orar dentro da cova do leão. Sadraque, Mesaque e Abednego, um lugar muito mais improvável ainda, dentro de uma fornalha. Mas, ao contrário de Jonas, esses estiveram nessas situações porque obedeceram a Deus. Mas uma coisa comum entre todos eles é que todos eles oraram no limite das suas forças, quando não havia mais, humanamente falando, para quem correr, nem o que fazer. Da mesma forma, dependeram exclusivamente da misericórdia e do poder de Deus. Deus trata também com você e trata comigo
para entendermos que nós dependemos dele e que em nossa vida precisamos da sua graça e do seu amor. Pergunta que te faço é: você já clamou de alguma profundeza alguma vez? Deus ouve essas orações. Terceira aplicação: valorize a comunhão com Deus, valorize a igreja. O pecado sempre nos afasta. A primeira coisa que faz é afastar da comunhão com Deus e afastar da comunhão dos irmãos. Quem dera, muitos sentissem essa falta e retornassem à comunhão do corpo de Cristo. Precisamos sempre valorizar o culto ao Senhor, demonstrar aos nossos filhos que a comunhão com Deus e a participação nos cultos são prioridades em nossa vida. Quarta aplicação: reconheça que a salvação vem do Senhor. Não podemos desistir de anunciar o Evangelho a quem quer que seja. Deus salva até os improváveis, aquele que não imaginamos que Ele possa salvar. De vez em quando eu vejo algumas pessoas aparecem por aí pela mídia. O quê? Foi salva essa pessoa? Alguns não dão realmente fruto de conversão depois, mas muitos deles, que você não esperava, se converte. Através de Jonas, Deus mostra ao povo de Israel que a sua misericórdia se estende além das fronteiras, se estende a homens de todas as nações. E o próprio Senhor Jesus veio para o que era seus, mas os seus não o receberam, fecharam a porta para Cristo. Mas a misericórdia de Deus abre essa porta, escancara a porta da salvação a todo aquele que nele crê. Última aplicação: Cristo é o maior sinal. É certo que a história de Jonas nos ensina grandes coisas. Com ele nós aprendemos, entre outras coisas, que Deus é o provedor do escape. Ser engolido por um grande peixe pode significar receber da sua misericórdia na hora em que os nossos meios pessoais se esgotam. Até a tempestade pode ser usada por Deus para nos resgatar, para nos restaurar, para nos pôr em pé novamente, para nos fazer retornar ao caminho da vontade de Deus, para não confiar nos deuses que são vãos e que não podem salvar, mas para confiar somente no Senhor. Concluo dizendo que o livro de Jonas, meus irmãos, não é sobre marinheiros. O livro de Jonas não é sobre peixes e baleias. O livro de Jonas não é nem mesmo sobre Jonas, nem sobre os ninivitas. O livro de Jonas é sobre Jesus. É sobre a sua obra redentora, a sua misericórdia para com pecadores e, por fim, a sua entrega à morte, a sua sepultura e a sua ressurreição. É isso o livro de Jonas. Por isso, nossa esperança está em Cristo, o nosso verdadeiro Salvador, que nos assiste nas horas de aflição e de angústia, aquele que ouve o nosso clamor desde as profundezas, e também aquele que nos socorre no tempo mais inoportuno e mais improvável, que cuida de nós quando tudo mais falha. Confiemos em Cristo e dediquemos a Ele a nossa mais sincera obediência. Que Deus nos abençoe.
Oremos. Pai amado, nós queremos dar graças ao Senhor por esse exemplo de Jonas, e mesmo não sendo um bom exemplo para seguir no sentido de desobedecer a tua ordem, nos faz sentir também humanos como ele. Sabemos, ó Deus, que temos também, estamos susceptíveis completamente, igual a Jonas, para desobedecer a ti, para andarmos fora dos teus caminhos, para cumprirmos a nossa vontade, o nosso querer, ao invés de cumprir a tua vontade. Aplica, ó Deus, a tua palavra ao nosso coração, para que haja obediência no nosso viver, sincera, e que Cristo ouça o nosso clamor, nos atenda. E nessa noite tu conheces os corações aqui, Senhor, se há pessoas aflitas e angustiadas. Senhor, alcance e demonstre a essa pessoa o teu poder, a tua graça, o teu livramento, a tua bondade, a tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém.